Prazer. Eu sou a Rosália Buquerque e criei esse canal chamado As Aventuras de Rosália pelo México para falar para vocês um pouco sobre a minha experiência de estar participando de um intercâmbio acadêmico aqui no México. E eu vou falar para vocês como é que eu participei da seleção, né? Eu fiquei sabendo através de uma amiga que também está aqui comigo, a Dmitria. E foi por fases, né? Nós tivemos que escrever uma carta de intenção para a universidade, nós tivemos que esperar para receber uma carta de aceite da universidade para então a gente poder vir. Antes disso, teve todo um edital que foi lançado e tudo para a gente ter conhecimento do programa, que se chama Bramex, e que esse programa é o convênio entre universidades do Brasil e a Universidade Autônoma de Aguascalientes, aqui do México. E é pela primeira vez que a Universidade Federal do Pará está participando do programa e, orgulhosamente, Dmitria e eu somos as primeiras estudantes da Universidade Federal do Pará a estar aqui estudando no México através do Bramex. Bom, quando eu cheguei aqui, as pessoas ficavam me perguntando como é que estava sendo, para eu falar um pouco sobre a minha experiência, para eu falar como é que estava sendo conhecer a cidade, conhecer um outro país e falar do clima, se era diferente do que eu estou acostumada em Belém. Então, daí surgiu a ideia de criar um canal que eu já havia pensado antes de viajar, porque um amigo me sugeriu, o Eric, que está me ajudando inclusive com o canal. E aí eu pensei em criar um canal para falar um pouco sobre as minhas experiências aqui. Bom, como todo mundo ficava me perguntando como é que estava sendo com relação ao clima, eu vou falar sobre o clima, mas antes eu preciso falar para vocês que a gente está numa cidade muito bonita, que se chama Aguascalientes, que é a capital do estado, Aguascalientes, e nós estamos na região central do México. Tanto é que o slogan da cidade é Aguascalientes, el corazón de México, porque está no centro, uma região semiárida. Nós estamos numa região, na verdade, semidesértica. O clima é muito diferente do que a gente estava acostumado em Belém, sim. E para a gente chegar aqui, desde Belém, nós gastamos cerca de 33 horas, porque nós fomos para Brasília, de Brasília nós fomos para o Panamá e do Panamá a gente veio para cá, para a Cidade do México, na verdade. Da Cidade do México a gente veio para a cidade de Aguascalientes, que é onde nós estamos agora. Desde a Cidade do México até aqui são mais ou menos 7 horas de viagem. A gente encarou essa trajetória, mesmo estando muito cansadas de voo, quase 24 horas. A gente resolveu vir de ônibus para cá, porque era mais em conta e também para a gente já vir conhecendo o lugar onde a gente ia ficar, o lugar onde a gente ia ter que explorar pelos próximos 6 meses. Bom, quando a gente chegou aqui no México, nós tivemos muita dificuldade porque estava muito frio. Nós chegamos durante o inverno, que começa em dezembro e se estende até fevereiro do ano seguinte. E por coincidência nós viemos no mês mais frio, que é janeiro. E foi muito difícil porque nós saímos de Belém, onde a temperatura mais baixa é 23 graus, que é uma temperatura muito gostosa pra gente que vive lá, pra quem passa o ano todo lidando com calor, com a umidade, com o tempo abafado. Então é uma região muito úmida, como a gente já sabe, e é muito complicado sair de lá para enfrentar um frio de 1 grau pela madrugada, por exemplo, que foi o que a gente enfrentou. E assim, foi muito difícil, porque
Nosso corpo sentiu muito. Nós tivemos que lidar com um fuso horário diferente, que aqui são 3 horas a menos que o Brasil. Nós tivemos que lidar com a diferença de altitude, porque a gente descobriu depois, quando nós passamos muito mal, para conseguir respirar, para conseguir caminhar e falar, era muito difícil, a gente não conseguia. Nosso nariz feriu, sangrou, a nossa boca ficou ferida na primeira semana. Foi, assim, muito complicado o início. Mas a gente meio que tá acostumando agora e como a gente sofreu muito com isso, a gente foi pesquisar. Por que a gente estava sofrendo tanto para respirar? E descobrimos que nós estamos a 1.888 metros acima do nível do mar. E Belém tá a pouco menos de 10 metros acima do nível do mar. Então, nosso organismo sentiu muito. E por falar em organismo que sente, a gente sentiu muito com relação à alimentação. Porque a gente comia no horário do Brasil e no horário daqui. A gente sentia fome nos dois horários. Então a gente tava ficando assim. Eu tava ficando assim. Eu tava ficando só a bochecha, porque eu engordo só na cara, assim. É uma coisa muito estranha. Enfim. Mas a gente tá gostando muito, muito mesmo. Tá sendo uma experiência enriquecedora. Quase que não sai a palavra. E para nossa área, que nós trabalhamos com... Vamos trabalhar com o ensino de língua espanhola, vamos, se Deus quiser, dar aula no Brasil de língua espanhola. Está sendo muito válido porque nós estamos aprendendo muito culturalmente, né, aqui no México. E também na questão da fluência da nossa fala, que é uma das nossas maiores dificuldades. E eu ressalto que seja a maior, porque no Brasil a gente não fala espanhol. Então é assim, não tem como descrever o quanto está sendo importante pra gente essa experiência. E eu prometi fazer um vídeo muito rápido falando sobre um pouquinho de como foi a viagem. Foi cansativa, mas deu tudo certo. De como foi o início, lidar com frio foi difícil, mas a gente conseguiu superar. Já estamos na primavera e agora tá bem melhor, já consigo até ficar com camiseta em casa, ainda que a temperatura não seja tão alta quanto em Belém. Por exemplo, agora deve estar fazendo mais ou menos uns 17, 18 graus, o que eu estaria assim em Belém, e aqui a gente tá assim, porque o organismo depois acaba se acostumando, teu corpo acaba aqui acostumando. Mas a gente conseguiu, a gente está conseguindo aos poucos e é muita responsabilidade pelo fato de ser uma das primeiras a participar do programa da universidade, a primeira da universidade, as primeiras da universidade, as primeiras da universidade a participar do programa e vir aqui. Então a gente está se esforçando ao máximo para a gente mostrar que a nossa universidade ela está num nível sim de internacionalização que é muito considerável, mas aí a gente está aprendendo também que tem muitas coisas que precisam melhorar e vai ser assim um intercâmbio mesmo de conhecimento, uma troca que não vai ter recompensa assim pra gente. E uma troca assim de olhares que só vai nos fazer crescer, né, pessoalmente, profissionalmente. Nossa vida acadêmica tá dando um salto bem grande com essa experiência. Então, eu só posso dizer que é muito válido participar de uma mobilidade e alerto as pessoas que queiram participar algum dia, que tenham desejo de participar, que fiquem atentos porque os programas aparecem assim muito rápido.
para se inscrever, a fase de seleção e depois o tempo de espera é longo, mas para se inscrever é muito rápido. Então é sempre bom ficar atento às possibilidades de sair para fazer intercâmbio. E antes que eu esqueça, eu vou falar de uma coisa que a gente teve dificuldade aqui e que é muito importante para quem pretende sair, não só a intercâmbio, mas quem pretende ir a outro país a passeio turístico, enfim, passar 3 dias, 1 semana, 2 semanas, enfim. É que você pesquise sobre como é o tipo de tomada usual do lugar, porque a gente teve muita dificuldade aqui. Eu tinha esquecido de falar essa parte na questão das dificuldades. Eu até separei aqui os 2 carregadores, o que eu trouxe do Brasil e o que eu tive que comprar na cidade do México, porque meu telefone descarregou na cidade do Panamá. E eu precisava me comunicar com a Dmitria, porque eu também não falei antes, mas a gente não conseguiu pegar o mesmo voo, a gente não conseguiu passagens para o mesmo voo. Então eu viajei antes e a Dmitria depois, e a gente só veio se encontrar na cidade do México, e eu precisava me comunicar com ela. Só que meu celular descarregou ainda no Panamá, e não tinha nenhuma entrada para carregador desse tipo aqui, que é o nosso modelo que a gente usa no Brasil, que é com um plugzinho redondinho. As tomadas desde alguns países da América do Sul até aqui, até eu acho que aqui é a região toda, eu acho que da América do Norte, as tomadas são assim, nesse modelo, achatadinho. E eu passei por um perrengue bem grande com relação a isso, tive que comprar no aeroporto. E custou muito caro, porque as coisas no aeroporto são caras, mas eu precisava muito para eu me comunicar com a minha família, dizer que eu tinha chegado aqui no país e para falar para a Dmitria que eu já estava no aeroporto esperando por ela. Então é muito válido, sempre que você for viajar, não esqueça de colocar um adaptador de tomada na sua mala, na sua mochila, ou verifique antes de viajar como que é o tipo de tomada usual, isso é muito importante. E não esqueça também de pesquisar sobre as diferenças climáticas do lugar de onde você vem para o lugar de destino. Isso é muito importante para você não levar roupa de frio e acabar chegando lá e pegar uma primavera, por exemplo, e ficar desconfortável e não ter roupa para usar e acabar gastando mais. Isso é muito interessante que você verifique antes. E também a questão cultural. É muito importante você pesquisar sobre a questão cultural antes de chegar no lugar, porque geralmente as pessoas vão te perguntar sobre o que você já escutou falar da cidade ou da região, enfim. É muito importante. E é isso, no nosso vídeo de hoje era para falar sobre como foi a nossa viagem, como eu fiz para participar do intercâmbio, como foi a sofrência aqui no início, além do choro por causa da saudade de casa. Mas é isso, nós estamos conseguindo, já estamos no 2º mês e vai dar certo. Agora falta pouco e nós estamos aqui para representar nossa universidade, para mostrar que sim, a gente consegue, se a gente quer, e que sim, a Universidade Federal do Pará ela tem um grande potencial de se internacionalizar cada vez mais. E é isso. Em troca, vocês acabam conhecendo um pouco sobre o que é o México, sobre o que é Aguascalientes, e depois vou falar também um pouco sobre a universidade que a gente está estudando e a estrutura, enfim, porque a UA também é muito bonita. Enfim, eu espero que vocês gostem, acompanhem. O vídeo saiu um pouquinho longo, mas é porque eu falo demais. E quem me conhece sabe disso, então... Quem me conhece sabe que ainda tem muita coisa pra falar, mas isso nos próximos vídeos. Um beijão e até a próxima!